As sociedades reproduzem diariamente uma infinidade de tradições, ritos, hábitos e costumes. Essas manifestações geralmente são estudadas a partir de abordagens sociológicas, filosóficas e históricas, mas por si só carregam significados que merecem uma análise mais aprofundada. Performances culturais é o tema de hoje do Viver Ciência. O termo performances culturais foi cunhado em 1955 pelo antropólogo Milton Singer, que buscou estudar as manifestações existentes na sociedade através de um diálogo multidisciplinar. Quando a gente fala em performances culturais, a gente tem como referência o nosso campo de estudo, porque a performance culturais ela está no universo, nosso universo com mais diferentes nomes. Então tem a folia de reis, tem vários tipos de danças, várias manifestações religiosas. Então é uma forma que a gente tem de estudar, levando em consideração, comparando ela com vários outros elementos culturais. As performances são executadas a todo o tempo por todos os povos nos mais diferentes campos sociais, nos palcos e fora deles também. Para eles, não são performances culturais. Para eles são rituais sejam eles religiosos, sejam danças, são várias manifestações que a gente tem como eixo central o corpo, mas nós que denominamos como performances culturais, mas ela está no meio social com as mais diferentes nomenclaturas. A relação que se estabelece entre quem executa uma manifestação específica e quem assiste é o que determina a existência da performance. Peça de teatro, circo, show, formatura, funeral. O termo performance cultural abriga uma infinidade de representações e configura uma importante ferramenta para a transmissão de conhecimento de geração para geração. Agora, enquanto campo interdisciplinar para nós, enquanto área de conhecimento, é extremamente relevante porque é um conhecimento que não adere somente a uma disciplina. Vários especialistas, várias pessoas compreendem um único objeto, buscando entendê-lo de uma forma mais ampla, né? Buscando entender a música, buscando entender o rito, buscando entendê-la mais profundamente. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre performances culturais. Os nossos convidados são o doutor em artes cênicas, crítico teatral e professor da UFG, Robson Corrêa de Camargo, e o doutor em História e professor da UFG, Roberto Abdala Júnior. Bem-vindos ao Viver Ciência, professores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, a gente começa o programa respondendo às dúvidas da população de Goiânia. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Carla Gabriela e eu gostaria de saber qual a importância da cultura para o homem. Professor Roberto? Então, a cultura, atualmente a cultura é considerada como um elemento tão importante quanto a biologia, né? E aí isso, tanto antropólogos como Geertz, por exemplo, vai falar isso, e um psicólogo como o Vygotsky vai falar a mesma coisa. Eles, na verdade, vão dizer que o salto que o homem dá é exatamente por meio da cultura. Então a cultura é um elemento, digamos, que nos permite fazer esse salto para nos tornarmos um pouco menos, digamos, animais, nem um pouco mais seres humanos. Seria, na verdade, esse tipo de consideração que a gente tem que pensar quando a gente fala de cultura. E aí você fala de tudo que é cultura, né? O mundo, na verdade, é feito, coalhado de expressões culturais exatamente dessa experiência que o homem vai tendo ao longo do tempo, né? E o grande avanço é exatamente no momento que a gente pensa que você pode herdar isso, né, do passado, né, e reconfigurar isso no presente, ressignificar isso, e inclusive romper com isso e encontrar novas formas de enfrentar a realidade, de pensar o mundo, de inovar, de pensar o homem, os outros homens, de pensar a própria forma de considerar a vida, né? É fundamental, na verdade. Talvez mais fundamental do que a própria biologia. Próxima pergunta na tela. Meu nome é Letícia Pereira. Eu fiz dança contemporânea uma época da minha vida. E na dança contemporânea, a gente expressava muitas coisas através da dança. Eu gostaria de saber se em todas as manifestações artísticas existe uma expressão além da manifestação artística em si. Bom, Letícia, né?
Bom, quando a gente fala em performances culturais, a gente está pensando em tudo, e inclusive na arte, né? Mas não só como expressão, né? Porque quando a gente fala de expressão, a gente está pensando em alguma coisa que vem de fora para dentro. E as performances culturais são mais que isso. Elas colocam muito mais coisas que isso. Por exemplo, se a gente for pensar o que está acontecendo hoje as populações africanas da Síria que estão invadindo a Europa, e de que forma estão invadindo? Com seus barcos, com meninos afogados, com famílias sendo mortas. Isso é praticamente o mesmo Muro de Berlim que a gente viu há alguns anos atrás. Então, como se constrói isso daí? Né? Ela não apenas é a expressão do desejo das pessoas por um mundo melhor. Ela manifesta relações econômicas, relações políticas, como as pessoas se organizam. Por exemplo, essa recente foto, né, desse acontecimento onde a gente encontra um garoto morto, a gente não vê um garoto subnutrido, africano. Não, ele estava vestido para ir para o Canadá. Né, e quando o barco naufragou, e aí morreu praticamente a família toda. Então, quer dizer, é muito mais do que uma simples expressão de algo. É um fato que em si representa muito da humanidade. Próxima pergunta. Meu nome é Francisca dos Santos, eu gostaria de saber quais as performances culturais que a gente pode encontrar nas ruas no dia a dia. Acho que todas, né? Se você vê um ônibus lotado, se você vê um mendigo na rua comendo alguma coisa do lixo, ou as pessoas passeando, né? Elas em si são um fato, um fenômeno da cultura, como o Roberto disse, que tem múltiplos significados. E por isso que precisa de muitas pessoas, de antropólogos, historiadores, psicólogos, para tentar entender de que forma a cultura se estrutura e o que ela manifesta, né? Suas várias camadas de significado. Bom, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre a representação da cultura popular nos museus. E ainda, vai saber como funciona o Programa Interdisciplinar em Performances Culturais da UFG.